Produto Interno Bruto Brasileiro apresenta estabilidade no segundo trimestre de 2021. O economista explica na reportagem de Jonatas Caetano. Bem, nós vamos conversar agora com o professor doutor em Economia Alexandre Bertoncello. E o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, apresentou uma estabilidade no segundo trimestre desse ano, comparado ao primeiro trimestre na série com ajuste sazonal. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O que isso representa para o Brasil? Na verdade, depende de como a gente olha. Primeiro, obrigado pelo convite, e depende do que como a gente olha, Jonatas, o copo, né? Meio cheio ou meio vazio. Essa variação de menos 0,1, tecnicamente é estável e tem uma parte boa, né? Quando você começa a observar, então, o que aconteceu no ano até agora, você teria um crescimento projetado de 6,4% no ano. Nos últimos 12 meses sem esse ajuste sazonal. Os números são bons e talvez o que mais me impressiona é que o investimento de capital, né, aquilo que as empresas acreditam e investem, nos últimos meses aumentou 24%. Professor, muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora perguntam o que essa variação do PIB interfere na nossa vida. Tem sempre uma piada entre os economistas, diz que o povo não come PIB, né? E que é a mais pura verdade. Mas para o ouvinte conseguir entender, o PIB aumentando é uma expectativa futura de aumentar as ofertas de emprego, de você conseguir ter mais crescimento e giro do dinheiro no mercado, e que de alguma maneira, aumentando o PIB, quando tudo ocorre bem, melhora também a sua vida e o seu dia a dia. Professor, qual é a expectativa da questão do PIB para o terceiro trimestre desse ano? Como é sempre a comparação entre um trimestre e o outro, e como o anterior subiu muito, esse ficar em zero me parece perfeito. Isso quer dizer que todo o ganho do primeiro trimestre se manteve. E o fato de ele não ter subido nesse segundo, para o terceiro trimestre, a expectativa é de crescimento, né? Porque a comparação, e para o ouvinte entender bem, quando fala aumentou 1%, caiu 1%, é sempre comparado ao mês anterior. É como se o seu salário aumentasse 1% ou diminuísse 1%. Então, para o segundo semestre, de maneira geral, mas já pensando no terceiro trimestre, o PIB deve subir em torno de 1,3%, 1,4%, para conseguir consolidar os 6% de crescimento no final do ano. Professor, vale ressaltar também que a melhora do PIB vem também junto com o fim das restrições que foram impostas aí em muitos estados devido à pandemia. Com certeza, né? Eu acho que, eu sei que é fácil criticar o que passou, mas observar o que foi feito com essas restrições, proibindo as pessoas de trabalhar, proibindo as empresas de empregarem, foi talvez o maior erro histórico que a gente teve. Não tem nada que justifique isso, é só a gente pensar agora, nós voltamos à nossa normalidade, ou estamos tentando voltar, e de alguma maneira, com a proteção, tentando, todo mundo usando máscara, se vacinando, mas trabalhando. Proibir as pessoas de trabalhar foi um erro histórico que vai ficar marcado não só para essa geração, mas para as outras também. Tá certo, essa é a participação do professor doutor em Economia Alexandre Bertoncello. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom dia para o senhor.